Gente, as formiguinhas estão invadindo meu quarto. Eu sou muito doce, socorro. Oi, pessoal, aqui é a Peach, tudo bem com você? Bem-vindos ao segundo episódio do nossa saga de como escrever o seu livro, como escrever o seu primeiro livro e etc. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho muito legal. Eu adorei ter dividido esse assunto primeiro, porque eu gosto muito desse assunto. Mas antes de começar, já vou pedindo pra vocês deixarem o seu like aqui, deixarem um comentário bem fofinho, que sempre ajuda nós, e compartilhar com aquele seu amigo que também quer escrever um livro, que tá querendo criar coragem, precisa de motivação. Uhul! Aqui nós temos motivação, pra cima deles! Uhul! Pois então, vamos começar. Uma das partes mais importantes, além daqueles primeiros passos que eu citei no vídeo anterior, que inclusive se você não assistiu, vai estar aqui nesses cardzinho doido aqui, que eu não sei se é esse o nome cardzinho, eu só tô falando igual os outros youtubers falam. Assiste aquele vídeo lá primeiro, depois você vem aqui, tá bom? Mas você vem aqui, você volta aqui, tá entendendo? Você volte aqui. A parte mais importante, antes de você propriamente iniciar ali o seu livro, de você pegar o computador e falar, é agora que eu vou escrever, e começar ali a escrever uma bíblia de coisas, você primeiro precisa criar o esqueleto da história. Sério, eu acho que isso é a parte mais, disparadamente, a parte mais importante, que vai ser a sua bengala pro livro inteiro, vamos dizer assim. O esqueleto da história, ele é literalmente aquela parte que você se segura pra você não enlouquecer, pra você também não perder qual que é a essência da história. Por quê? O que seria o esqueleto da história? O esqueleto da história é literalmente a ideia do esqueleto do corpo humano. Ele é a base que todos os outros sistemas vão se ligar a ele. Ou seja, o esqueleto, ele é não apenas a trajetória e a linha da onde o seu personagem, o núcleo da sua história vai estar no começo, meio e fim, como também é toda a parte do que tem ao redor desse seu personagem. Porque acho que uma das partes mais importantes numa história é você saber aonde essa história está se passando, o que tem nesse universo que esse personagem está inserido, e também os elementos da história que vão afetar aquele personagem, mesmo que não esteja acontecendo agora, acontecendo na história, naquele momento da linha do tempo. Mas ainda assim tem influência sobre aquela linha do tempo. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Então assim, o esqueleto da história, ele precisa ser criado na parte da lore, ou seja, a parte de todo o universo e o local em que aquela história é construída, e na parte da trajetória do personagem, né? Temos esses dois esqueletos que vão se juntar e formar um esqueleto base, um esqueleto chave, vamos dizer assim. Então vai ser basicamente isso que você precisa criar primeiro. Então sim, a sua história, ela não inicia no Word, às vezes ela inicia num bloco de notas, no papel, pode ser um bloco de notas literalmente ali no computador, mas ele vai iniciar ali. Você primeiro precisa construir essa base para você não se perder. Eu, Dudinha, esse aqui é o modus operandi de Dudinha. Eu geralmente faço primeiro a linha de trajetória do personagem, porque eu preciso saber aonde ele vai estar. Depois eu penso no que eu vou desenvolver para ele chegar até lá. Por exemplo, na história da Claret. Eu sabia que na história da Claret eu queria que ela começasse de uma forma em que mostrasse que ela tem sim o apoio dos amigos, em que ela tem sim uma base de apoio da família e etc. Só que eu também queria mostrar que ela era uma menina muito inquieta, curiosa e ainda tinha muita influência de coisas que aconteciam no passado dela. Apesar de eu não ter desenvolvido ainda quais eram todos 100% esse passado. Mas eu comecei com esse esqueleto, ok, vou começar aqui. Vou começar então com ela investigando e buscando informações sobre o assassino da Bullwood. Porque o ponto principal da história é tentar desvendar quem é essa pessoa que é o assassino da Bullwood. Então ela começa nesse tipo de investigação. E eu preciso que ela passe por X situação, que eu não vou citar o que era aquela X situação, mas ela estava no meu esqueleto, porque eu queria que trouxesse mais impacto para a história, mas também deixaria ela com mais chances de chegar perto de descobrir quem era esse assassino. E daí no final, o final do meu esqueleto, basicamente era que ela ia sim encontrar o assassino e ia descobrir, só que estava muito próximo da armadilha que o assassino tinha armado para ela. Foi esse o esqueleto base que eu criei para a história dela, aonde ela começou, onde ela tinha que passar e aonde ela ia chegar no final. Depois disso, eu comecei a criar todas as histórias ao redor, todo o universo ao redor de Claret. Aí o que tem nesse universo ao redor de Claret? Quem era ela? Sabe, características sobre ela, não apenas da personalidade, mas características do que aconteceu na vida dela que deixaram ela ser aquela pessoa que ela é. Características de personagens secundários que são importantes e que, tecnicamente, no Retalhos de um Passado, a Claret é bem a principal,
mas tem 3 outros personagens, que é a Lizzie, o Bimo e o Jason. Eles também são principais. Por quê? Porque eles são principais na vida da Clarity. E eles têm muito impacto diretamente em tudo que a Clarity decide. Então eu tinha que criar uma certa lore, deixar um pouquinho do que era também, de quem era esses personagens, o que eles poderiam fazer, como eles reagiriam a certas coisas, o que eles fizeram e o que eles fazem, da cabeça da Clarity, o que eles poderiam fazer, que poderia prejudicar ela ou não, enfim, eu tinha que criar esse tipo de lore, sem contar também na parte da família, porque na história do Retalho de um Passado, a família é um ponto muito importante para o desenvolvimento principal da Clarity, então eu tinha que criar um desenvolvimento da história voltado para essa parte da família, então aquela parte eu até dei mais destaque do que o dos amigos em si. No caso do Retalho de um Passado, eu não precisei detalhar tanto o universo daquela história. Por quê? Porque se passava no mundo real, não tinha lá muitas diferenças do dia a dia que a gente tem aqui, tipo, né, no nosso mundo real. A diferença só que eu tive que fazer era criar o cenário de onde ela estava, qual é o histórico daquele lugar, aonde aquele lugar fica, pequenos detalhes que pode ser apresentado na obra de uma forma bem sutil, porque não era tão importante assim pra mim dar destaque para a cidade fictícia que eu criei. Eu queria só, olha, ó, existe essa cidade, ela mora nessa cidade e tem essa escola aqui que ela estuda. As partes importantes você precisa saber, fica aí na cabeça, entendeu? Não precisa saber mais coisa. Porém, existem histórias que exigem às vezes mais da lore do universo do que tem ao redor do que dessa linha do esqueleto da história do personagem. Por exemplo, Moraviana, a história que eu estou publicando no Wattpad, é uma história de fantasia. E todo mundo sabe que fantasia tem um negócio assim, ó. Histórias, mapas, cada vez mais personagens e nomes estranhos, blá blá blá. Mas eu criei um esqueleto mais básico para a história de Moraviana e fui montando ao decorrer do que eu estava escrevendo a história. Não recomendo fazer isso, tá? Eu só fiz desse jeito porque, como eu não tive tanto tempo para escrever a Moraviana assim, no começo eu fiz uma base muito sólida. Eu fiz um universo bem sólido. Depois aconteceu certas coisas na minha vida, problemas pessoais, que daí eu meio que tinha que lidar com pouco tempo para poder desenvolver a história. E como eu já queria escrever, porque eu já tinha o esqueleto formado dessa linha da trajetória do personagem, eu sabia onde eu queria chegar, eu fiquei, tá, eu vou criando a história do ao redor, todo o que faz o conjunto das influências que vai acontecendo na história para desencadear certos eventos, eu vou criando junto. É um pouco mais difícil fazer isso, porque às vezes você se perde, por isso que eu estou recomendando vocês fazerem antes. Eu só fiz por questão de necessidade. Mas voltando ao que eu estava falando sobre a fantasia. Na histórias de fantasia, o esqueleto ele precisa ter uma base um pouco mais forte. Por quê? Geralmente, em histórias de fantasia, o universo é uma coisa totalmente diferente. Você pode estar numa realidade totalmente diferente espacial, você pode estar numa realidade com magias e plantas mágicas e tipos diferentes de magias, com magos e feitiços e etc. E você também pode ter outras línguas, outras raças, enfim, tem uma construção muito diferente de histórias que se passam no dia a dia, no cotidiano. Então, para o esqueleto de histórias de fantasias, o que eu recomendo é fazer o contrário. Enquanto nos de dia a dia, que nem eu fiz com o Retalho de um Passado, eu criei a linha do personagem e o esqueleto do que eu quero que o personagem passe, e depois eu criei o universo, no de fantasia eu faço o contrário. Eu crio primeiro uma base boa do universo, depois eu vejo como se encaixa para se desencadear os eventos que eu imaginei fazer com o personagem. Porque geralmente, quando você vai detalhando ali o universo e todas as coisas que são importantes e que vão ter influência na história, você acaba até melhorando as trajetórias base que você tinha feito já meio que na cabeça, assim, sabe? Do seu personagem. Então, por exemplo, na história de Moraviana, eu precisava explicar uma parte, pelo menos, da história do mundo, as influências que os meus deuses daquela história tinham sobre o mundo e sobre as raças que estavam frequentando, pelo menos, a área de Diora, que é o reino onde a Agatha vive ali com toda a galera. Mas eu também dei alguns detalhes de outros cantos de Sonar, só que você vai descobrindo ao decorrer da história, porque não é tudo de uma vez. Eles vão visitando os lugares e daí você vai descobrindo mais coisas sobre a história do universo. Porém, já tá tudo escrito, essas informações. Algumas informações não estão escritas no meu bloco de notas. Tem outras que já estão. Se eu tivesse feito a base um pouco melhor, já estaria tudo escrito. Mas enfim, isso é... Quando eu comecei a escrever Moraviana,
que eu tive a ideia, né? Pra eu criar a base do universo, eu fiz um mapa, eu abri um aplicativo, pesquisei meio no Google, assim, aplicativo gratuito para fazer mapas, tipo isso. Aí eu criei um mapa base do universo, pra eu ter uma ideia aonde estão as localizações dos lugares que eu sabia que aquela história ia ter efeito nesse primeiro livro. Aí depois eu comecei a descrever, tipo, um por um, não todos, né? Enfim. Descrever o que tem naquela região, quais as coisas mais comuns, que tipo de plantas existem ali, porque na minha história tem muita botânica mágica, que tem muita influência, e também a parte de joias raras, enfim. Em Moraviana tem muita importância disso, então eu tinha que colocar, e aqui tal coisa tem mais em abundância, aqui tal coisa tem mais em abundância, essa raça não vem tanto pra cá, essa raça, ela tem aqui em muita quantidade, esse tipo de coisa, sabe? Raça no caso, tipo, férico, elfo, enfim, que são coisas, raças mágicas que tem na minha história. Então você tenta essa base das localizações, depois você começa a desenvolver outras coisas. A influência desse personagem que atua ali como um cara importante na história, que eu sei que ele vai atuar como um cara importante na história, qual a influência que ele tem em todas as regiões, qual a influência ele não tem nessas regiões, quais áreas são proibidas nessa história, como que foi a Guerra dos Deuses, como assim teve Guerra dos Deuses, o que isso desencadeou, tipo, pra população, porque a história de deuses é uma coisa muito que influencia de uma forma culturalmente muito forte a população das pessoas. Isso eu tô falando no geral, até na vida real aqui, gente. Tô falando na vida real também. Então, você detalhar a razão do porquê a Guerra dos Deuses aconteceu, o porquê que certa raça tem preconceito com outra raça ali naquela história, tem muita influência com essas histórias passadas que você precisa criar aqui, entendeu? Nesse esqueleto. Então, essa base você precisa construir meio dessa forma, do seu jeitinho, de uma forma que você consiga entender. Às vezes, igual, tipo, por exemplo, na Moraviana, era importante eu descrever pedras, botânicas e deuses. Para sua história, talvez não seja tão importante você descrever tanto sobre a botânica do lugar. Talvez seja mais importante você descrever como é a magia. Como funciona a magia? A pessoa nasce com a magia? A pessoa desenvolve a magia? A pessoa aprende a magia? Cada um vai ter um detalhe mais individual do que precisa focar, mas você precisa criar uma base da história do universo e do lugar que está se passando aquilo para você conseguir escrever de uma forma mais fácil, entende? Porque às vezes você esquece alguma informação sobre aquela região, ou você esquece alguma informação sobre a história do mundo, e você volta para os teus rascunhos e você tá tipo, é verdade, esse aqui é desse jeito. Esse Deus falou que tem que ser dessa forma. Eu tenho que encaixar aqui na história de uma forma coerente com o que aquele Deus disse, porque essa pessoa, ela segue muitas palavras desses deuses. Então não faz sentido eu ser incoerente, sendo que eu já citei que esse cara faz isso. Entende? E daí depois você cria essa linha de trajetória do personagem que eu comentei no caso de Moraviana. Queria que a Agatha começasse apenas ali trabalhando no trabalhozinho dela, bem tranquila, e o amigo dela, que é o Dimitri, vai pedir ajuda por conta do trabalho dele, que ele precisava de uma investigadora, uma estudiosa, que saberia algumas informações pra ajudar ele nessa investigação. Eu sabia que eu queria começar por aqui. Eu sabia, eu tinha certeza. Tinha que começar desse jeito. Só que no caso de fantasia, às vezes o esqueleto da trajetória de personagens vai ter mais intercorrências do que numa história do dia a dia mais tranquila. Claro que no Retalho Passado eu fiz uma coisa mais simples, porque eu não queria também que a história fosse num nível absurdos no quesito de acontecimentos, sabe? Eu não queria que tivesse tantos acontecimentos assim, eu queria que fosse uma coisa mais enxuta. No caso de livro de fantasia é mais difícil ser uma coisa mais enxuta. Não é impossível, mas mais difícil. Na história da Agatha ali, de Moraviana, acho que eu tenho descrito umas 6 intercorrências, mais ou menos. 6 a 8 intercorrências, não me lembro agora que tá ali no rascunho, que são importantes, são pontos chaves que vão dando tanto pistas para os leitores, quanto também vão mudando a forma do personagem, e de todos os personagens, não é só da Agatha, porque nessa história, sim, os 4, eles são os principais, a Agatha, o Tiberius, o Dimitri e a Elise, os 4 são principais, os 4 são muito importantes, os 4 têm destaque, 4 vão ter um desenvolvimento foda, por isso que tem mais intercorrências ainda, porque uma intercorrência vai influenciar mais 2 personagens, a outra vai influenciar só um, a outra vai influenciar todos, só que daí a forma que você vai descrever vai ser diferente, vai ser de acordo com o seu feeling. Eu sou uma escritora que eu apenas preciso do norte, do que eu quero chegar, e para descrever, eu deixo do jeito que minha mente quiser escrever, porque minha mente, ela tem ideias muito fodas, mas às vezes ela não me conta. Eu juro pra vocês que é desse jeito. Quando eu penso em descrever de uma forma, sai legal. E daí, quando eu vou descrever de fato, eu começo a mudar no meio do caminho e fica muito bom também. Por quê? Porque o meu desenvolvimento criativo, ele é muito na hora. Ele não é tanto programando certinho, pipipipopopó.
entendeu? Você tem que prestar muita atenção nessa parte do esqueleto, porque ele vai te ajudar a você não se perder na sua história. Porque uma das coisas que eu acho que é mais frustrante quando você tá lendo um livro é o autor se perder demais numa coisa que não precisava ter tanto destaque. Eu também não tô dizendo que você tem que fazer um livro direto, sabe? Um livro rápido. Não é isso que eu tô dizendo. Afinal, o nosso mundo já tá muito rápido. Não precisa ter necessidade de você escrever um livro rápido. Mas é sempre bom você escrever coisas que vão sim ter influência em algum momento, que vão fazer sim a diferença. Nem tudo precisa ser um plot twist, mas as coisas precisam ter uma razão pra acontecer, sabe? Claro, pode ter uma ou duas coisas ali que pode ser um fillerzinho, sabe? Uma coisa meio, eu quero botar isso aqui só pra dar um descanso. Mas não tem tanta necessidade de ter um monte disso. Tem muito livro que às vezes você tá lendo e de repente o autor vai lá pras abobrinhas e alcachofras e não tem nada a ver com a história, e daí você presta atenção, porque você pensa, não, deve ter alguma importância isso daqui. Aí você depois continua lendo o livro e você fica, caramba, mas aquela parte não tinha, tipo, nada a ver pra que tava ali, sabe? Parece que foi só pra enrolar o leitor e aumentar mais o número de páginas, entende? Se você tem o norte, se você já tem descrito os pontos que você quer sim descrever, que tá ali, que você precisa colocar na sua história, você consegue desenvolver uma coisa muito boa, você não precisa ficar enrolando, porque daí a sua escrita, quando ela tem uma direção, ela fica fluida e não fica com a sensação de rápida. É muito mais proveitoso, tanto para você, escritor, quando tá escrevendo, quanto para os leitores que estão lendo. Para você é proveitoso porque fica mais simples de escrever, bem aspas, simples, mas é porque você não precisa ficar, meu Deus, e agora? O que eu faço pra chegar naquela coisa? Eu queria chegar nessa coisa, meu Deus, eu esqueci de escrever aquela outra coisa que eu tinha pensado antes, que droga, agora não vai dar pra encaixar. Você não vai ficar nesse desespero. E pro leitor vai ficar um pouco mais agradável, porque ele não vai ficar com aquela coisa de, nossa, esse capítulo foi um saco, nossa, que enrolação, meu Deus. Esse livro é muito chato, que esse livro descreve demais coisa que não tem necessidade, que não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto muito de livros que descrevem as coisas, porém, existem umas pessoas que se empolgam e não tem tanta necessidade sim, de escrever aquela coisa. Eu citei em um vídeo há um tempo atrás lá no meu Instagram que eu não sou de descrever personagens, porém se for importante, for relevante pra história, eu vou descrever, eu vou dar detalhe. Mas se não for tão importante assim pra história, não tem tanta relevância, eu não quero que aquilo ali, tipo, aquilo que te chame a atenção, eu não vou descrever, entendeu? Eu vou falar um negócio aqui só pra você ter na sua cabeça, mas você cria aí o personagem que você quiser, porque pra mim não tem relevância. Então por isso que a base, o esqueleto, ele ajuda bastante, porque ele te ajuda a não sair daquele trilho do trem que você criou. E basicamente é isso. Eu falei bastante, né? Falei muito. Espero que vocês tenham tomado nota, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Claro que eu também não posso dizer diretamente o que você deve fazer, porque cada livro é único. Eu tô tentando falar de uma forma meio geral, dando exemplos dos 2 livros que eu tenho descritos, né? Maiorzão, assim, que são de nichos bem diferentes e que talvez te ajude na parte de desenvolvimento do seu livro. Só que sempre vou relembrar vocês, eu tento, né, pelo menos, em todo momento que cada livro é único. Às vezes isso aqui que eu tô dizendo pra vocês precisa ser um pouco mais, ou às vezes precisa ser um pouco menos, entendeu? Mas com certeza você ter o esqueleto vai te ajudar muito, independente do tipo de livro que você escreva. Até se for um conto, vai ser importante ter um esqueleto da sua história antes de você conseguir desenvolver ela. É isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem assistido. Eu espero ter ajudado vocês. Eu sei que eu tô meio rouca ainda, porque eu fiz coisas, meu aniversário que me deixou rouca. E eu também sei que às vezes eu falo rápido, às vezes eu falo meio bagunçado, às vezes eu falo meio maluca, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu gosto muito de responder e ler os comentáriozinhos de vocês. E é isso, basicamente. Que você quer dar tchau pra eles? Dá tchau pra galera. Tchau, galera. Uhul. Nossa senhora, olha a cara de brava dessa gata. Meu Deus. Olha a cara de brava. Cruzes. Não fala comigo, gente, não fala comigo.